Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra de Geometria Plana, nossa disciplina que faz parte do curso de Licenciatura em Matemática na Educação à Distância da UFMA. Vamos iniciar então nossa palestra. Iniciando com o slide número 1, temos a parte de noções fundamentais, né, e segmento de reta. Noções primitivas, ponto, reta e plano. Não possuem definição formal, mas servem como base para todas as outras definições. Em termos de proposições primitivas, são exatamente os axiomas. Eles são verdades que não precisam de demonstração. Por um ponto passam infinitas retas, por dois pontos distintos passa uma única reta, e por três pontos não colineares passa um único plano. Segmento de reta, a posição de uma reta entre dois pontos distintos. Temos aí o exercício, dados os pontos A, B e C na reta R, com B entre A e C. Se o segmento AB mede 5 centímetros e o segmento BC mede 8 centímetros, qual o comprimento do segmento AC? Nosso próximo slide. Nosso próximo slide. Temos ângulos e triângulos. Conteúdo, basicamente ângulos, são formados por duas semirretas com a mesma origem. Eles são classificados em agudo, se for menor que 90, reto igual a 90 e obtuso maior que 90. Os triângulos formados por três segmentos de retas que se encontram em três pontos são não colineares. Esses são chamados de triângulos. Propriedades. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. A soma dos ângulos externos é 360. E a medida de um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes. Exercício. Em um triângulo, os ângulos internos são 3x, 4x e 5x. Determine a medida de cada ângulo. Slide 3. Retas perpendiculares e paralelas. Conteúdo. Basicamente retas perpendiculares, que são retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Transversal, uma reta que intercepta duas ou mais retas. E ângulos formados por uma transversal são ângulos alternos internos e externos não congruentes. Ângulos colaterais, internos e externos, são suplementares. E ângulos correspondentes são congruentes. Temos um exercício, duas retas paralelas RS são cortadas por uma transversal T, se a medida de um ângulo alterno interno é 2x mais 10 e a do outro é 3x menos 20, qual é o valor de x? Slide número 4. Temos aqui ponto, reta e notáveis do triângulo. Conteúdo basicamente mediana, que é o segmento que liga uma vértice ao ponto médio do lado oposto, o ponto de encontro das medianas e o baricentro. Altura, segmento que se liga a uma vértice, a reta do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. O ponto de encontro das alturas é o chamado ortocentro. Bissetriz, segmento que divide um ângulo interno em dois ângulos congruentes, e o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. Mediatriz, a reta perpendicular a um lado que passa pelo seu ponto médio, o ponto de encontro das mediatrizes e o circuncentro. Exercício. Em um triângulo equilátero, o baricentro, ortocentro, intercentro e circuncentro coincidem? Justifique. Slide 5. Quadriláteros, classificação e propriedades. Então, temos aí uma definição que é o polígono de quatro lados. E aí temos uma classificação. Paralelogramo, lados opostos, paralelos congruentes, retângulo, paralelogramo com quatro ângulos retos, losango, paralelogramo com quatro lados congruentes, e o quadrado, retângulo e losango. Trapézio possui apenas um par de lados paralelos. Exercício. As diagonais de um losango medem 6 e 8 centímetros. Qual é o perímetro do losango? Slide 6. Temos aí polígonos, elementos e fórmulas. Definição. É figura plana e fechada, formada por segmentos de retas que não se cruzam. Classificação. Convexos e não convexos, chamados côncavos. Fórmulas importantes. A soma dos ângulos, né, que é n-2, que multiplica 180 graus, onde n é o número de lados. E a soma dos ângulos externos, que é igual a 360. E o número de diagonais,
que é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Um polígono convexo tem 9 diagonais. Quantos lados tem? Qual é a soma de seus ângulos internos? Esse é o exercício. 7. Circunferência e círculo. Conteúdo: circunferência, onde todos os pontos de um lado de um plano equidistante de um ponto fixo, o centro. Círculo: a união da circunferência com sua região interna. Elementos: raio, que é o segmento do centro a qualquer ponto da circunferência. Diâmetro, que é o segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Logo, o diâmetro é igual a 2r. Corda: segmento que une dois pontos da circunferência. Arco: parte da circunferência. E o exercício é se um raio de círculo é 5 centímetros, qual o comprimento da maior corda que pode ser traçada. Vamos adiante com o nosso slide agora número 8. Título: Relação entre ângulos e ângulos e arcos. Relação entre ângulos e arcos. Conteúdo: ângulo central, que é o vértice no centro da circunferência, sua medida é igual à medida do arco correspondente. O ângulo inscrito é o vértice na circunferência, sua medida é a metade da medida do arco correspondente. E o ângulo do segmento, que é o vértice na circunferência, com um lado tangente a ela. Sua medida é a metade do arco delimitado. Temos um exercício. Em uma circunferência, um ângulo central mede 80 graus. Qual é a medida do ângulo inscrito que abrange o mesmo arco? Slide número 9. Temos o teorema de Tales e a semelhança de triângulos. Basicamente, o teorema de Tales é se duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, os segmentos que elas determinam sobre as transversais são proporcionais. Semelhança plana. Duas figuras são semelhantes se têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Critérios de semelhança de triângulos. AA. Dois ângulos correspondentes congruentes. LAL. Dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. LLL. Três lados correspondentes proporcionais. Exercício. Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Rua A. Sabendo que as frentes para a rua B medem 20, 30 e 40 metros. E a frente total para a rua A e 180 metros. Qual é a medida da frente de cada terreno para a rua A? Slide 10. Temos aí as relações métricas e áreas. Voltamos, né, à base inicial de tudo. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, mais B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado. A área de figuras planas, temos o triângulo, né, que é base vezes altura sobre 2, o retângulo, que é base vezes altura, o quadrado, que é lado ao quadrado, e o círculo, que é π vezes r ao quadrado. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Exercício. O cateto de um triângulo retângulo mede 3 centímetros e a hipotenusa mede 5. Qual é a área desse triângulo? Bem simples. Muito obrigado. Temos aí uma revisão rápida do conteúdo da disciplina de geometria plana. Temos aí uma lista bem resumida do conteúdo da disciplina. É isso. Obrigado.